Com acesso à internet. É a vida na sua mão. Série Mundial Red Bull Air Race. Voando num circuito acrobático contra o tempo, a poucos metros do chão. Só os melhores pilotos do mundo são qualificados para participar. Um contra o outro pelo campeonato mundial. 21 de abril, Praia de Botafogo, Rio de Janeiro. Mais uma invenção esportiva da Red Bull. Someone is there waiting for my song. I'm only looking for someone who sings along. Eu vim entregar o pedido. When all my dreams finally reach you. Alguém procura o que você tem. Alguém tem o que você procura. Tudo o que você imaginar, encontre no mercadolivre.com. Se um torcedor tem problema de coração, aí com certeza ele não iria conseguir chegar ao final do jogo. Daqui 30 anos a gente vai estar dizendo que só tinha 2 jogadores do Grêmio em campo. A gente vai estar dizendo que o goleiro pegou um pênalti e morreu. Tem como fazer análise técnica dessa partida. Isso aqui é algo que não acontece. Eu falei com meu pai estava rouco, eu falei com meu irmão estava chorando. A impressão que dá é que era uma coisa que estava escrita, estava determinada pelo destino. Não vai acontecer. Provavelmente nunca mais. Anderson fechou pra dentro da grande área. Entrou livre, vai marcar o gol. Atenção, tem apenas o goleiro, tirou o gol! Gol! Inacreditável! Inacreditável! Estamos de volta já com o aquecimento das meninas. Teremos o primeiro aparelho feminino desse primeiro dia de competição. Já teremos o salto no feminino. Estamos seguindo da ordem olímpica, né? Algumas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística não seguem, né, a ordem olímpica, seguem uma ordem própria. E a gente às vezes fica sem entender, mas nessa etapa de Maribor na Eslovênia, estamos seguindo uma ordem olímpica mesmo. Então daqui a pouquinho teremos o salto feminino e teremos a presença da Feng Shei, né? Que é, sem dúvida, uma das atletas mais gabaritadas dessa etapa, uma atleta que foi campeã mundial, a Fei Cheng da China, e ela daqui a pouquinho terá a oportunidade de participar também. Ela já está no aquecimento, um aquecimento rápido aí das atletas, cada uma tem a oportunidade de saltar também. Você vê que a mesa de salto, né? Antigamente era o cavalo de salto, mas com a evolução do esporte, hoje em dia é uma mesa de salto tanto para o masculino como para o feminino. E cada atleta que salta aí para fazer o aquecimento, você vê que a mesa é alterada ali, o trampolim, inclusive, de salto também é alterado para o atleta pegar um impulso para saltar. Você vê o técnico chinês aí, que vai observar daqui a pouquinho a Fei Cheng. E já a gente vai ter esse aparelho que é o solo no feminino, que você vai ver ao vivo aqui no Sport TV nessa terceira etapa, né? Já tivemos Paris, já tivemos Cottbus na Alemanha e agora temos aí Maribor na Eslovênia como a terceira etapa da competição. Lembrando para você que antes da bola rolar para as decisões estaduais, o Sport TV está na área e traz as informações dos finalistas pelo Brasil. Apresentação do Luiz Carlos Júnior, nesse domingo às 3 da tarde, ao vivo no Sport TV. E na sequência do Tá na Área, tem São Paulo e São Caetano, jogo de ida, semifinal nesse domingo do Campeonato Paulista. Na sequência, troca de passes com um horário diferente, né? Logo depois do jogo das 4 da tarde nesse domingo. E você podendo acompanhar tudo isso ao vivo aqui no Sport TV. Falando até um pouquinho desse aparelho que é o salto, né, no feminino. Escorredor aí que as atletas percorrem, tem que ter uma distância máxima de 25 metros. E uma mesa de salto que fica a 1,35 m de altura para os homens. E a altura da mesa para as meninas é de 1,25 m, né? E elas têm que realizar, Lucas, 2 saltos de famílias diferentes. O que seria isso? Na hora da abordagem até a mesa, o salto tem que ser, a entrada para o cavalo, a abordagem para o cavalo tem que ser em posições diferentes. Então, se ela entra de frente num salto, no segundo salto ela tem que fazer um movimento na lateral, entrando de costas. Então, são movimentos, são saltos que nós chamamos de saltos de grupos, famílias diferentes.
E aí você vê a Fei Cheng, exatamente a chinesa a quem eu me referia, né? E ela foi, além do ouro no salto no último campeonato mundial, ela foi ouro no solo também, né? Quer dizer, foram 2 medalhas de ouro para Fei Cheng, que é uma atleta extremamente versátil. A China, que foi por equipes a campeã mundial no último campeonato que aconteceu na Dinamarca no ano passado. Inclusive a China não só se preparando para o próximo campeonato mundial que acontece em Stuttgart, na Alemanha, esse ano, como também, claro, se preparando para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. E com certeza os chineses vão querer fazer bonito em todos os esportes, vão tentar pelo menos fazer bonito em todos os esportes. E na ginástica já é uma tradição aí dos chineses, tanto é esse título mundial por equipes no feminino que a China obteve na Dinamarca no ano passado, né? Ela foi, inclusive, Lucas, considerada a personalidade feminina de esportes pela TV chinesa. Ela obteve 3 medalhas de ouro, né? Equipe, solo e salto. E foi também, quer dizer, ela já tem uma trajetória, ela é a 4ª colocada no solo em Atenas, na época em que a Daiane também participou da competição e ganhou o salto na Dinamarca, como você mesmo já falou. Então, ela é uma ginasta que é conhecida já dos árbitros e eles depositam bastante confiança e a presença dela, além da experiência que ela já adquiriu ao longo desses anos, né? Ela é realmente muito talentosa e é uma promessa para esse campeonato, para essa Olimpíada próxima. Sem dúvida, porque ela ficou muito perto, né? Tanto no salto como no solo também, ela ficou perto de medalha. No solo ela foi 4ª colocada também em Atenas, nos Jogos Olímpicos. Então ela ficou inclusive na frente da Daiane dos Santos, que ficou na 5ª colocação, e a Fei Cheng foi a 4ª colocada no solo em Atenas. Quer dizer, uma atleta que já vem sendo trabalhada aí justamente para conseguir a medalha em casa nos próximos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. E ela é a grande atleta, a grande figura dessa etapa de Maribor na Eslovênia. Sem dúvida é a Fei Cheng, que você vê aí, que vai realizar mais um salto de aquecimento, né? Nós chamamos de saltos de aquecimento. Cada atleta tem direito a 2 ou 3 saltos de aquecimento. E bastante concentrada, né? A facilidade com que ela sai da mesa, né? A altura que ela atinge. É uma atleta versátil, né? Uma atleta que tem velocidade. A corrida dela é uma corrida muito veloz, é pequenininha, né, magrinha, quer dizer, ela tem todas as características necessárias para um bom desempenho aí nesse aparelho. Bom, as atletas já chegando já praticamente ao final do aquecimento, e daqui a pouquinho teremos a final do salto. Serão 2 saltos para cada atleta e a média de pontuação do primeiro com o segundo, dando a pontuação final para as atletas no salto. Lembrando que amanhã também, a partir das 9 da manhã, teremos o segundo dia de competição, e amanhã é um dia do solo do feminino também, né? Sempre um aparelho muito aguardado, um dia com certeza que teremos a barra fixa encerrando, mantendo-se a ordem olímpica. É a barra fixa no masculino que encerra, que é sempre um grande show, como a Ana Paula falou. E nós teremos aí nessa barra fixa a expectativa muito grande para o Alias Pegan, que é esloveno, atleta da casa, e que provavelmente estará participando também da barra fixa amanhã. Ele com grande chance até de conquistar a medalha de ouro. Vamos aí, atleta da Hungria, que foi a 8ª colocada na classificatória, e Niko Korczmaros, da Hungria, vai ser a primeira atleta a se apresentar. Ela faz um salto simples, ela faz uma rodada flick com uma pirueta apenas, né, uma nota de partida baixa, mas alto salto, até bem executado. O que pega realmente é a nota de partida, é um salto considerado simples.
A gente vê aí na repetição a rondada, o flic-flac e uma pirueta. Veja que a ginasta não pode chegar, a linha que nós temos ali no colchão, ela não pode chegar antes dessa marca, senão ela é penalizada. 2 passos para trás, quer dizer, ela tem uma penalização alta também. E aí ela se concentra para o segundo salto. Sempre lembrando que as ginastas recebem 2 notas, né? A A, que é referente à dificuldade dos exercícios, o que antigamente a gente falava nota de partida, né? E a B, em que a execução do exercício é avaliada, né? Você vê aí 13.800 pontuação do primeiro salto da Eniko Korčmaros da Hungria. Na druhou preskok je pripravljena Eniko Korčmaros, Maďarska. Aí a ginasta faz uma rondada, meia volta, quer dizer, na hora da abordagem ela chega na mesa de salto, na posição de frente e faz um mortal para frente grupado. Exatamente aquilo que eu falei. O primeiro salto ela faz uma rondada flick, ou seja, ela entra de costas, e aí na repetição a gente pode ver, ela entra de frente, na hora que ela toca a mesa, ela está na posição de frente para a mesa, e aí ele executa um mortal para frente grupado. Vejam que ela ultrapassa a linha limite, então ela vai ser penalizada por ter saído da marcação. Veja aí na repetição, ela faz a rondada, faz uma meia volta, quer dizer, ela entra de frente. Alguns erros de postura, pernas afastadas, um pouco flexionadas. Teve uma boa altura na segunda fase do voo, né? Assim que ela encosta na mesa, ela faz um mortal bem alto. E nós temos também no salto, aliás, em outros aparelhos também, atletas mais altas competindo, né? Olha aí, 13.562, pontuação final dela. Foi a primeira atleta a se apresentar. Isso para tirar de vez aquele preconceito de que a atleta precisa ser baixinha, precisa ser magrinha. Nem sempre, né? Para conseguir uma boa apresentação. Erika Morel, da França, próxima atleta a se apresentar. A gente vê atletas de vários biotipos, né? Altas, mais baixas. Excelente salto, ela faz um Iber mortal esticado com uma meia volta no final. Um salto de um grau de dificuldade grande. Vejam que ela faz uma reversão, quer dizer, ela já entra de frente para o cavalo. Iber, mortal esticado, quer dizer, a posição do corpo toda esticada. E uma meia volta no final. Ela tem que sair bastante, tem que ir bem alto esse segundo voo dela, quer dizer, o momento em que ela sai da mesa de salto, ela empurra a mesa de salto, ela tem que ter bastante altura para conseguir fazer um mortal esticado. É um salto bem difícil. Ela chega com o corpo projetado ligeiramente para frente. Vai com certeza ter uma despontuação. Isso é justamente porque faltou um pouco mais de altura na segunda etapa ali do exercício. Mas é um salto de dificuldade maior do que o da atleta que se apresentou anteriormente. Ela vai para o segundo salto, né? Essa é a segunda atleta a se apresentar no salto. Ainda teremos a Fei Shen, teremos a Verônica Wagner também, sueca, que é candidata à medalha. Bastante concentrada, né? Você vê até que a fisionomia ali vai franzindo a testa um pouquinho, vai tendo uma fisionomia de sofrimento até, de esperar, né? Tudo se arrumado e os árbitros darem a primeira nota. Ela só pode dar o segundo salto quando a primeira nota é divulgada. Você vê aí 13.950 do primeiro salto dela. E agora ela vai tentar se superar aí no segundo salto.
E aí ela realiza uma rodada flick pirueta. Ela chega com um pouco de sobra, poderia inclusive ter feito um salto, acho que com um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas bem executado o salto. Um passo muito grande no final, quer dizer, na verdade são 2 passos, ela dá 2 passinhos para trás e se lamenta ali. Veja na repetição a rodada flick, uma pirueta muito alta. Provavelmente deve estar, Lucas, com alguma dor, alguma coisa, porque não ficou muito satisfeita ali com o salto. Quer dizer, veja o passo, 2 passos. É um passo largo, né? O primeiro foi bem largo mesmo. Mas bem no eixo. Ela chega poupando, né? A impressão que dá é que ela chega poupando o pé direito. O que a gente falava sobre articulação, joelho, tornozelo, né? É difícil mesmo, tanto no solo como no salto, são os aparelhos aí mais complicados com relação à contusão. A gente já viu vários atletas se contundirem no salto, também no solo, como foi o caso do Diego Hipólito mesmo na última etapa de Cottbus na Alemanha, quando ele no finalzinho da apresentação acabou sentindo dores no tornozelo. 13.900, mesmo assim ela passa a ser a primeira colocada até aqui no salto, né? E agora teremos a fera Fei Cheng, campeã mundial desta prova, desse aparelho, no último campeonato mundial de Aarhus na Dinamarca. Atleta, sem dúvida, de maior expressão dessa etapa de Maribor na Eslovênia. Muita concentração aí da chinesa. Excelente, ela faz uma rodada flick, dupla pirueta. Uma das fortíssimas candidatas à medalha de ouro nesse aparelho e também no solo nos próximos Jogos Olímpicos, a Fei Cheng. Veja na repetição a postura da ginasta, né? Isso é muito importante. Ela executa 2 piruetas no ar. Veja aí, ela faz a rondada, bate no trampolim, faz um flick-flack com 2 piruetas e ela não afasta nem cruza as pernas em momento algum. Um pequeno passinho para trás, que é comum, mas muito bem executado. Aí a gente pode observar, ela coloca o número do salto que ela vai fazer. Então toda ginasta tem que avisar os árbitros que salto que ela vai estar realizando. E se realizar um salto diferente daquilo que ela mostra, né, ela perde totalmente a pontuação. Você vê aí, 14.975, chegou perto dos 15 pontos a Fei Cheng no primeiro salto. E aí ela executa o movimento, justamente uma rondada, ela vira meia volta, entra de frente para o cavalo, para a mesa, né? Não é cavalo mais, e faz um mortal com meia volta. Veja aí na repetição, rodada meia volta, mortal esticado com meia volta, um salto muito difícil, e a gente pode observar a altura que ela atinge. Isso tudo é considerado pelos árbitros, né? É levado em consideração pelos árbitros, a postura do corpo sempre muito correta, e aí ela faz uma força para não dar mais um passo. E sem dúvida, eu acredito, Lucas, que sejam os 2 melhores saltos a serem apresentados aí nessa etapa. Ela é favoritíssima, né, para conquistar a medalha de ouro. Já realizou os 2 saltos a Fei Cheng, aí assinando para a câmera, campeã mundial. Foram 3 medalhas de ouro no último campeonato mundial, feríssima mesmo, a Fei Cheng da China. E ela fica aguardando a pontuação final dela, a expectativa de uma pontuação maior do que 15, né? Mas não, olha, 14.812, mesmo assim, ela dispara na frente, fica na primeira colocação.
E até agora todas que se apresentaram obtiveram notas mais altas que na classificatória, né, Lucas? Próximo atleta aí, Tanja Deladio, da Croácia. Vai ser a quarta atleta a se apresentar. Ela que ficou em quarto lugar na classificatória. Aí ele executa um Iber mortal grupado com uma meia volta no final. Vejam que o biotipo já é completamente diferente, né, Lucas? Um pequeno problema na postura no momento em que ela toca com a mão na mesa, ela tem um movimento de mudança do corpo, de carpa do corpo, quer dizer, isso é despontuado. Ela flexiona um pouquinho o joelho na primeira fase do salto. Assim que ela encosta a mão, ela está com os joelhos flexionados. Isso tudo é muito rápido, né? E hoje em dia os árbitros também atualmente têm o recurso do vídeo também, se tiverem algum tipo de dúvida. Eles vão lá, olham a repetição, né, em câmera lenta, se for o caso, de toda a apresentação do atleta para dirimir dúvidas, né? Você vê aí 13.560 a pontuação do primeiro salto e ela já coloca ali o número do próximo salto que ela vai realizar. Aí a primeira ginasta a realizar uma rondada, pirueta, quer dizer, ela faz uma acrobacia antes de encostar a mão no cavalo, seguida de um mortal grupado de costas. É um salto extremamente difícil e que hoje vem sendo muito utilizado pelas ginastas. Veja que ela faz uma pirueta, encosta a mão no cavalo e faz um mortal carpado, desculpe, a posição carpada do corpo. Faltou um pouquinho o término dessa pirueta, ela fica ligeiramente torta. Veja que ela faltou um pouquinho da pirueta completar o movimento, ela sai um pouco de lado, mas segura ali o final. Não foi um salto muito alto, teve um segundo voo muito alto, mas é um salto bastante difícil. Essa foi a croata Tanja Deladio, o quarto atleta a se apresentar no salto. Você vê aí o pessoal da arbitragem como vai vendo, vai tirando as notas ali. Daqui a pouquinho essa pontuação final vai ser divulgada. 13.375, quarta colocação para ela até agora. A chinesa Fei Cheng continua na frente com 14.812. Agora teremos Tundje Ksiglak, da Hungria. Terceira atleta na classificatória, terceira colocada na classificatória. E aí ela executa um Tsukahara, uma entrada de lado, seguido de uma pirueta esticada. Veja aí, ela aborda o cavalo. Uma meia volta, ela aproxima um pouquinho, carpa um pouquinho, né? Uma posição do corpo na hora da aterrissagem. Ela tem que fechar o corpo justamente para poder chegar na posição de pé. Então ela tem mudanças, variações no corpo. Afasta um pouquinho a perna no primeiro voo. Ela fica aguardando a pontuação do primeiro salto para realizar o segundo. Tundje Ksiglak, da Hungria. E daqui a pouquinho teremos a apresentação também da Veronica Wagner, né? A sueca, que parece ser a única capaz aí de brigar pelo ouro com a Fei Cheng da China. 13.925, pontuação do primeiro salto. Autorizada então para realizar o segundo.
bem alto o salto. Ela executou um Iber mortal carpado com um passo um pouco grande, o último passo ali onde ela vai ser penalizada. Veja na repetição, ela faz um Iber, ela entra de frente e um mortal carpado com um pequeno deslize ali na hora da chegada. Mas a postura do corpo muito correta, não tem o afastamento das pernas, nem a flexão. Um salto muito bem feito. Ela quase encosta o joelho esquerdo no chão, né? No solo. Olha a repetição. Elas optam em dar um passo bem largo, né? Porque a quantidade de passos que elas dão, a quantidade é de acordo com a penalização. Se elas dão 2 passos, a penalização é maior. Mas a correr o risco ali de sofrer quase que uma queda, né? Olha aí, 13.750, né? A pontuação da húngara. Fica até agora na 3ª posição. Érica Morel da França é a 2ª colocada. A 1ª colocada é a chinesa. Agora teremos Annika Urviko, atleta da Finlândia, que foi a 7ª colocada na classificatória. É um salto bem simples, Lucas. Ela faz uma rondada flick, um mortal esticado e ainda tem o desvio na hora da chegada. Quer dizer, fraco o salto. Aí na repetição, rondada flick com um pequeno afastamento de pernas antes dela tocar na mesa. E veja que aí ela pisa na linha e sai um pouquinho. De cima a gente pode ver o afastamento das pernas, postura ruim do movimento e um salto considerado relativamente fácil. Todos os ângulos a gente pode acompanhar. Esse aparelho, o salto, que é um aparelho em que a Laís Souza brilha sempre que participa das etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Laís Souza, inclusive, no último Campeonato Mundial, foi a 4ª colocada. Não temos também a presença da Oksana Chusovitina. E tivemos a Jade Barbosa, prata no salto na última etapa da Copa do Mundo, que foi em Cottbus, na Alemanha. Quer dizer, temos 2 grandes atletas que vêm ganhando medalhas aí, a Jade Barbosa e a Laís Souza. A Laís Souza, que realmente é uma das favoritas até para o ouro nos Jogos Pan-Americanos, né, do Brasil. Mas temos outras atletas também que podem fazer bonito nesse aparelho no salto. Muita concentração dela, né? Não quer perder a concentração de jeito nenhum. A atleta fica na adrenalina mesmo, do primeiro para o 2º salto, a adrenalina é total, né? Um pouquinho de demora aí para ser divulgada a pontuação do primeiro salto. Neste sábado tem Santos e Bragantino ao vivo para você. Jogo começando às 6h10 da tarde. É o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. E antes, às 4 da tarde, tem Ponte Preta e Noroeste disputando uma vaga na final do Troféu Campeão do Interior. E na sequência de Santos e Bragantino, teremos o troca de passes ao vivo no Sport TV. Essa aí até dançando está, né? 13.200 pontuação do primeiro salto. Agora sim autorizada para realizar o segundo. Também problemas na postura do movimento. Ela realizou um Iber mortal carpado com meia volta. E no final do movimento, ela flexiona um pouco os joelhos, chega com o tronco muito embaixo. 2 saltos relativamente fracos. Veja na repetição. Ela faz o mortal carpado e flexiona os joelhos, afasta um pouquinho as pernas. E vai ser bastante penalizada por isso. Afasta. A postura dos pés muito ruins. Mas ficou bastante entusiasmada, né? Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que ela consegue se classificar para uma etapa, para a final de uma etapa.